Olá! Hoje a gente mergulha nos trechos bem interessantes de A Ciência de Ficar Rico, do Wallace D. Wattles. É um livro que, olha, se apresenta quase como um manual prático, uma ciência exata mesmo para enriquecer. Exato. É curioso porque ele foge um pouco da filosofia pura, né? Totalmente. A missão aqui é tentar extrair os princípios que ele coloca e entender essa tal ciência. Perfeito. Vamos explorar essa ideia central dele, de que existe uma determinada maneira, um jeito específico de pensar e agir que levaria à riqueza. E isso, segundo Wattles, envolve interagir com uma substância informe. Essa substância informe, já vamos chegar lá. Mas ele começa bem direto ao ponto, né? Afirmando que ser rico é um direito. Sim, um direito fundamental. Ele argumenta que é necessário para o desenvolvimento pleno da pessoa. Mental, espiritual, físico. E chega a dizer que se contentar com pouco é pecaminoso. É bem forte, né? Quer dizer, a falta de recursos limitaria nossa expressão no mundo? Exatamente. A riqueza, para ele, não é o fim, mas o meio para a expansão da vida, como ele chama. E o ponto-chave é, não depende do ambiente, do talento, da economia. Depende de quê, então? De fazer as coisas dessa determinada maneira. Um método que, segundo ele, qualquer um pode aprender e aplicar. E essa maneira começa? Na cabeça, com o pensamento. Ele fala dessa tal substância informe. O que seria isso exatamente? Parece meio esotérico. É o pilar central da teoria dele, sim. Pense como uma matéria pensante original, a fonte de tudo que existe. Uma energia criativa universal. Tipo uma argila cósmica. É uma boa analogia. A ideia é que nossos pensamentos, se forem claros e focados, podem imprimir formas nessa substância. E aí ela manifesta isso no mundo real. Uau. Quer dizer, o pensamento cria realidade, na visão dele, basicamente. Ele diz, existe essa substância, um pensamento nela produz a coisa imaginada, e nós podemos formar coisas no pensamento e imprimir nessa substância. Mas tem um mais. Precisa aceitar isso com fé. É o primeiro passo, acreditar que funciona. Entendi. Ele também bate na tecla de abandonar a ideia de que Deus ou o universo, sei lá, quer a gente na pobreza, né? Sim, ele diz o contrário, que essa substância inteligente quer mais vida através de nós. Então ela deseja a nossa riqueza para que a gente possa se expressar mais plenamente. Faz sentido, dentro da lógica dele. Mas tem uma condição importante aí, né? Sobre criar versus competir. Fundamental. O propósito tem que ser criar, agregar valor, não tirar dos outros, não competir de forma predatória. A riqueza deve vir dessa substância informe, beneficiando todo mundo no processo. E como a gente se conecta com essa substância? É aí que entra a gratidão. Exatamente. A gratidão é a chave. É o que te mantém em sintonia com essa fonte criativa. Mantém a mente focada no melhor, no que já se tem, e isso atrai mais coisas boas. E a gratidão também gera a fé necessária a isso. Precisa da fé para a coisa toda funcionar, segundo ele. A gratidão alimenta essa fé, essa certeza de que o que você quer já está vindo. Então, o processo mental seria formar uma imagem muito clara, bem definida do que se quer. Clara e definida. Manter essa imagem com um propósito firme, uma intenção forte. Propósito inabalável. E ter fé. Uma fé absoluta de que aquilo já é seu, ou está a caminho. Viver mentalmente como se já tivesse, né? Isso, viver na nova realidade mentalmente. E a força de vontade, ele fala dela também. Onde ela entra? É pra forçar a barra? Não, de jeito nenhum. A força de vontade é para ser usada em si mesmo. Para quê? Para manter o pensamento correto, para focar na visão, para agir da maneira certa. Ah, entendi. Não é para tentar controlar os outros ou as circunstâncias com a mente. Exato. Isso seria um erro, desviaria do método criativo. A vontade direciona sua atenção, o seu foco, para evitar dúvida, medo, pensamento de escassez. Ok. Foco interno total na visão e na ação correta. Mas não adianta só ficar pensando e visualizando, né? O livro fala muito de ação. Muito. O pensamento inicia o processo, move a substância, mas é a sua ação pessoal que abre os canais para receber a riqueza quando ela começar a se manifestar. E tem que ser qualquer ação? Não. Ação eficiente, e tem que ser agora. No seu ambiente atual, no seu trabalho atual,
com os recursos que você tem agora. Ação eficiente. O que ele quer dizer com isso? Cada pequeno ato do dia a dia deve ser feito com sucesso, com todo o seu poder mental focado nele. Visão, fé, propósito. Cada ação bem-sucedida é um tijolinho, e ações eficientes vão se somando, criando um impulso. Isso. E usar o trabalho atual como um trampolim. Mesmo que não seja o trabalho dos sonhos, fazer o melhor possível ali e transmitir uma impressão de crescimento. Essa ideia da impressão de crescimento é bacana. Ser alguém que está avançando, que agrega valor. Sim. Ser uma pessoa que inspira a prosperidade, que faz as coisas acontecerem. Isso vale para qualquer um. Médico, professor, quem trabalha por salário. Então, para resumir essa ciência toda do Wattles, seria tipo uma fórmula. Visão clara. Visão clara. Mais fé inabalável. Mais fé inabalável. Mais propósito firme. Alimentados pela gratidão constante. Alimentados pela gratidão constante. E tudo isso traduzido em ação? Mas ação eficiente e criativa, sempre no presente. É isso. Parece simples na teoria, né? Mas exige uma disciplina mental e uma prática bem consistente. Com certeza. Exige mudar a forma de pensar e agir no dia a dia. É uma abordagem bem integrada. Mente e ação trabalhando juntas de um jeito específico. Olha, fica aqui uma reflexão então. Se essa determinada maneira de pensar e agir com foco na criação, na gratidão, visão, ação eficiente, pode funcionar para a riqueza material, como ele diz? Onde você quer chegar? Será que essa mesma estrutura mental, esse mesmo método, não poderia ser aplicado para buscar, sei lá, abundância e crescimento em outras áreas? Relacionamentos, saúde, conhecimento? Interessante. Como aplicar essa ciência para outras formas de riqueza na vida? Exato. Fica aí a pergunta para a gente pensar. Até a nossa próxima exploração.